Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui a nossa meditação. Estamos no livro de Jó, capítulo 11, tá? Vamos convidar o Espírito Santo para estar nos orientando essa noite. Beleza? Senhor nosso Deus, querido Pai, te agradecemos mais uma vez por mais uma oportunidade de estarmos reunidas em teu nome, meditando, meu Pai, acerca da tua palavra, buscando a tua direção. Tudo que estamos fazendo aqui, meu Pai, é para a nossa edificação, é para que o Senhor venha nos usar, é para que possamos ser úteis a Ti. Então, faz a Tua vontade nas nossas vidas, mas não deixa a nossa busca jamais ser em vão. Que o Senhor venha nos preencher, que o Senhor venha colocar dentro de nós, do Teu entendimento, coloca dentro da gente a Tua força, a Tua disposição, a Tua sabedoria. Coloca na gente, meu Pai, as capacidades necessárias para que possamos cumprir a nossa missão nessa terra até o fim. Entendemos que aqui nós estamos de passagem, mas de verdade a gente não sabe todas as coisas e por isso estamos buscando em Ti respostas, aprendizado, sabedoria, para que possamos transmitir isso para outras pessoas, para que possamos ter um comportamento mais adequado nesse mundo, para que possamos desenvolver o amor sacrificial. Nós queremos compreender como é que o senhor pensa, como é que o senhor avalia situações, como o senhor toma suas decisões. Nós queremos aprender essas coisas para que possamos também ser imitadores do Senhor. Assim, ó Deus, que essa noite não seja mais uma, mas que seja especial. Fala conosco dentro das nossas necessidades. Nós te pedimos. E dentro, meu Pai, das nossas necessidades, que o Senhor venha agir nesse momento, entregando, Deus, para as nossas vidas, seja lá o que realmente precisarmos, se for a cura, se for sabedoria, se for prosperidade, mas não deixa nos faltar nada. Coloca a nossa vida numa situação de plenitude, onde nós tenhamos a tua prosperidade, onde nós tenhamos a tua paz, que nada venha nos faltar, do menor ao maior, que nada venha nos faltar. Assim, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite estarmos reunidas mais uma vez. Te agradecemos por ter deixado a tua palavra para que nós pudéssemos perscrutar a sua mente. Te agradecemos pelo Senhor poder nos dar condições de estarmos aqui reunidas em teu nome. Te agradecemos por tudo, Pai, por essa noite, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa casa, e até mesmo, meu Pai, pelas dificuldades que passamos, porque tudo isso tem nos fortalecido e forjado o nosso caráter. Enfim, que o Senhor venha falar conosco esta noite. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então, vamos lá. João, ou João, Jó, capítulo 11. Vamos entender aqui um pouquinho mais a respeito dessa labuta de Jó. Toda essa história que ele está vivendo. E o que vamos ver hoje é justamente o comentário ou a fala de um dos amigos de Jó, o Zofar. Dos três amigos de Jó que ali estavam, acompanhando ele em seu sofrimento, dois deles já falaram com Jó, já o repreenderam,
enfim, disseram aquilo que julgaram ser pertinente. E a gente vai ver aqui que Zofar vai ser o próximo a falar, e também ele vai fazer da mesma forma, falar aquilo que ele julga ser pertinente. Lembrando, pessoal, que os três amigos de Jó, eles não têm, assim como Jó, a plena compreensão do que está acontecendo. De modo que eles falam sob o próprio ponto de vista deles. E imagina quando nós temos pontos de vistas diferentes, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, esse estojo, e se eu ouvir dessa posição, eu vou ter uma vista, né? Eu vou ter uma determinada percepção do que ele é. Se eu ouvir do outro lado, eu já vou ter uma outra percepção. Se eu olhar ele por dentro, a minha percepção já vai ser outra. Então, de verdade, a gente nunca vai ter, nós, seres humanos, nunca vamos ter um ponto de vista que seja completo, que nos dê realmente todo o entendimento de um fato, de algo que está acontecendo, de qualquer que seja a situação. Só quem tem essa capacidade é o próprio Deus. Então, cada um dos amigos de Jó, e até mesmo o próprio Jó, a esposa de Jó, falam de seus pontos de vista. Então, em todos eles não estará havendo uma verdade absoluta, apenas o entendimento a partir do seu ponto de vista. Tá certo? Muitas vezes, essas pessoas estão falando a respeito do que elas acham. Outras vezes, elas estão falando a respeito do que elas sabem. Tá? E aí, elas vão complementando seus pensamentos e colocam para fora o que elas acreditam. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque os amigos de Jó, de verdade, estão tentando ajudar Jó a ter uma nova história, certo? Por mais que eles sejam ignorantes, e eu vou falar ignorantes porque eles não conhecem toda a história, por mais que eles sejam ignorantes, ainda assim, eles têm uma boa intenção de tirar Jó daquela condição e levá-lo para o seu primeiro estado, né? Onde ele gozava de saúde e prosperidade e alegria e etc e tal. Mas vamos lá. Verso 1 diz o seguinte: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Não deveria a multidão de palavras ser respondida? E deveria um homem cheio de discurso ser justificado? Essas palavras que ele fala diz respeito ao entendimento, à cultura que eles tinham naquela época. Não estamos falando de pessoas como a gente, ocidentais, que falam o que sentem, que se expressam, blá, 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 blá. Estamos falando de orientais, que são pessoas que têm uma cultura muito diferente, onde eles apreciam o pouco falar e o muito ouvir. Eles se preocupam mais em desenvolver a sabedoria do que necessariamente expor seus pontos de vista. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai falar coisas aqui no sentido de repreender Jó. Ele acha que Jó está falando demais. Jó está falando muita bobagem. E no muito falar, Jó está pecando cada vez mais. Eles entendem que esse muito falar não deveria acontecer. E Jó está saindo da sabedoria
para um estado de estupidez. E tem duas passagenzinhas que eu acho interessantes para a gente confirmar esse pensamento a respeito da fala e da sabedoria e do silêncio que a própria Bíblia nos traz. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios, no capítulo 10. Capítulo 10, no verso 19. Todo mundo abriu aí? Fala assim, ó. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. E isso realmente faz parte dessa cultura que eu estou falando para vocês, onde as pessoas preferiam ouvir e desenvolver sabedoria do que ficar falando parecendo um tagarela, porque no muito falar, ele pecaria. Abre em Tiago, logo depois de Hebreus. Tiago, no capítulo 1, verso 19 também. Então, a gente viu a sabedoria de Provérbios e agora a gente vai ver a sabedoria de Tiago, que inclusive o irmão de Cristo, né? E ele fala assim, ó, Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Então, pode voltar aí para o texto de Jó 11. A gente vai perceber que esse era o pensamento, essa era a filosofia da época, né? Então, não vamos falar demais. E de verdade, o que a gente tem ouvido aqui é Jó falando demais, e a gente vai ver Jó falando. Então, para ele, Jó está perdendo esse estado de sabedoria e está se tornando um homem estúpido, rebelde, ignorante, né? Grosso, impertinente, né? Irreverente, afrontador, né? Afrontando a Deus. E aí, o que a gente vai perceber é um Zofá, não sei se vocês vão ter esse mesmo entendimento que eu, mas um Zofá meio irado. Ele está aqui um pouco exaltado, pelo menos é o que me parece. As palavras que ele vai usando são palavras muito duras, né? Você usa palavras duras quando você já perdeu a paciência. Enquanto você tem paciência, você vai sendo brando, né? Jeitoso. Mas depois de um tempo, você fica meio estourado, né? Exaltado. E olha aí como ele fala, né? Não deveria a multidão de palavras ser respondida? Deveria um homem cheio de discurso ser justificado? Você falando tantas coisas, você não deveria ouvir também, né? Então, você vai ouvir, ele vai deixar claro, né? E ele vai falar. Ah, e como é que fala? E deveria um homem cheio de discurso ser justificado? Então, você no seu muito falar, você acha que isso te justifica? Para eles era o contrário. Isso te deixa um estúpido, porque você só aumenta a sua quantidade de pecado. Entendeu isso aí? Então, vamos continuar. O pessoal tenta se manter desperto, tá? Não dorme. Eu sei que tá tarde, todo mundo cansado, mas não dorme. Cria aí suas estratégias, bota seu copo de água aí do lado para você bebericar de vez em quando, mas não perca o que o Espírito Santo vai dizer hoje para a gente. Deveriam tuas mentiras fazer com que os homens mantenham sua paz? Olha só como ele fala. Está sendo bem,
bem grosso, bem delicado. Ele chamou Jó aqui agora de mentiroso. Concorda? Ele está falando que Jó está proferindo mentiras, então Jó é mentiroso. Vê como o tom dele está aumentado. E isso tem acontecido. Então, lembra quando Jó fala, aí vem ele faz, fala. Aí Jó fala de novo, só que mais exaltado. Aí vem o outro amigo e fala mais exaltado. E o que a gente está vendo aqui é Jofá falando ainda mais exaltado que todo mundo. Parece que é um efeito dominó, um efeito cascata, onde só piora as coisas, só pioram. Né? E agora uma afronta, não, uma afronta muito grande da parte desse amigo, né? Você é um mentiroso. Por que ele é um mentiroso? Ele vai justificar o porquê que ele vê Jó como um mentiroso. Mas vamos combinar, é muito agressivo, é pesado isso, né? Deveriam tuas mentiras fazer com que os homens mantenham sua paz ou mantenham seu silêncio? Quer dizer, diante das tuas mentiras, a gente tem que ficar calado, né? E quando zombares, nenhum homem te envergonhará? Quer dizer, você vai ficar falando as coisas aí, ninguém vai mandar você calar a boca, ninguém vai mostrar a sua vergonha, ninguém vai é, falar a respeito das bobagens que você está falando, das asneiras que você está falando. Você acha que no seu muito falar, todo mundo aqui vai ficar calado, ninguém vai dizer nada, vamos concordar simplesmente porque você está falando demais? Então, o Jofá está deixando claro que ele está muito incomodado com esse comportamento de Jó, com esse proceder de Jó. E ele alega que as coisas que ele fala são mentiras. Quais são essas mentiras? É o que ele vai citar agora. Porque tu disseste, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos se referindo a Deus, né? Os olhos de Deus. Então, essa é a grande mentira que Jofá entende que Jó está falando. De certa forma, Jó não usou realmente o termo eu sou perfeito, mas em outras falas dele, ele deixou claro que, poxa, eu não sou assim tão perverso, tão pecador quanto vocês querem me imputar, me acusar. E ele quis sim se justificar dizendo que ele é um cara bom, era um cara de princípios, era um cara que temia a Deus, né? A gente vê várias vezes ele tentando se justificar e não compreendendo justamente as mazelas dele, porque Deus o castigava, já que ele não era um pecador costumais, né? Então, ele, o Zofá vai entender isso como uma mentira, porque o Zofá, no seu ponto de vista, também não consegue compreender como é que Deus, sendo justo, vai ficar maltratando aquele que é justo. Então, na cabeça de Zofá, assim como os dos demais amigos de Jó, o pensamento é o mesmo. Jó está sendo castigado por algo que ele fez. Ele está sendo punido. O ponto de vista de Jó já é um outro ponto de vista, né? Uma outra, de um outro lado da história. Ele fala: não, pô, o conhecimento de causa que eu tenho é que não tem motivo para ser punido, porque eu não pequei, né? Então, pontos de vista diferentes, fica difícil eles se comunicarem, né? E aí a gente vai ver, né? Porque tu disseste, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos, mas se Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, se Deus começasse a falar a seu respeito, Deus ia mostrar o seu interior para você mesmo. E você ia ficar envergonhado com o que você tem dentro de si. É uma fala, pessoal, que, sinceramente, ok, não tem erro nisso. Se, se aos nossos próprios olhos, nós, hoje, né? Tira Jó, vamos colocar a gente. Né? Se aos nossos próprios olhos a gente olha, poxa, eu não tenho pecado, não vivo no pecado.
né? Não sou merecedora de castigo, etc e tal, tá? Então, se de verdade Deus nos tirasse de dentro da gente e nos mostrasse do ponto de vista dele e nos mostrasse a plenitude do nosso ser, certamente ficaríamos envergonhadas com o nosso proceder, com os nossos pensamentos, com o pecado que nós nem entendemos que praticamos. A gente nem se apercebe dessas coisas. É sobre isso que Zofá fala. Se Deus abrisse os seus olhos, se Deus lhe desse a enxergar, se Deus abrisse a boca dele para falar ao seu respeito, você estava lascado na vida, né? Então ele vai dizer assim: ah, se Deus falasse e abrisse os teus lábios contra ti, e que te mostrasse os segredos da sabedoria, que são o dobro para aquele que a tem. Então, por mais que você fosse sábio, Jó, quando Deus lhe falasse a respeito da sabedoria dele, dos conhecimentos dele, ele exporia você de uma forma que você não conseguiria sustentar nenhum argumento seu. Esse seu falatório seria algo inútil. Você nem teria coragem de falar mais nada. Então, é isso que Jofá está querendo dizer para Jó. Você não seria capaz de abrir sua boca se você soubesse o que Deus sabe. Sabe, pois, que Deus requer de ti menos do que merece a tua iniquidade. Rapaz, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito agressivo. O que ele quer dizer, olha, o que Deus está fazendo com você não chega aos pés do que você mereceria como castigo. Isso é forte. O cara perdeu os filhos. Eu não vou falar nem das outras coisas, mas o cara perdeu os filhos. Alguém chegar e dizer, isso é pouco, você merecia mais, muito pesado. Então, percebe que, eu entendo assim, que Zofar está vindo muito exaltado, já meio que enfurecido e sem paciência com a lamentação de Jó, ou a autojustificação de Jó, né? Ele está muito chateado. Não só isso, com o fato de Jó colocar na conta de Deus coisas que de verdade têm nada a ver com Deus, colocando Deus como um Deus miserável, perverso, um Deus sádico que gosta de ver o sofrimento dos outros. Foi um ou dois capítulos atrás, acho que foi no 9, que Jó fala que Deus ele pune o ímpio e o perfeito. Ele faz, então, ele faz um nível de justiça que parece ser injusto, porque punir aquilo que é perfeito é injusto. Condenar alguém que não tem pecado é injusto. E assim Jó tem colocado, desenhado a Deus, certo? Então, percebe que Zofar está meio que de saco cheio com Jó. Então, sabe, pois, que Deus requer de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então, mais uma vez, ponto de vista. Do ponto de vista de Zofar, Jó cometeu iniquidade. Qual? Eles não falam a respeito. Porém, cometeu alguma iniquidade. Tu poderás, pela busca, encontrar a Deus, e agora ele vai começar a desenhar o Deus
que eu vou concordar que é o Deus que verdadeiramente o é. Não um Deus perverso que maltrata quem não merece, mas um Deus absurdamente grandioso que eu não compreendo quem ele é. Que eu não teria condição de discutir, de debater com Deus, de argumentar com Deus, sendo que eu não o conheço plenamente e não tenho o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, a visão ampla que Deus tem. Não tenho como debater com um Deus como esse. É isso agora que Zofar vai começar a argumentar. Porque ele faz isso? Porque anteriormente Jó fez isso algumas vezes para com Deus. Quando ele estava na sua fala, não era ele necessariamente falando com os seus amigos, mas sim se dirigindo ao próprio Deus, com a sua amargura da alma, né? Mas debatendo com Deus. Tu poderás, pela busca, encontrar a Deus? Poderás encontrar o Todo-Poderoso até a perfeição? Você vai conseguir compreendê-lo na sua plenitude, na totalidade de quem é Deus? É tão alto como o céu. O que tu podes fazer? De verdade? A gente não consegue nem olhar muito além das estrelas. A gente não tem noção do tamanho do universo. A gente não consegue enxergar o terceiro céu. A gente vê a nossa atmosfera e que não conseguimos visualizar de verdade, a gente só sabe que ela existe, mas a gente não consegue visualizar como ela é, porque é ar, né? A gente não consegue visualizar isso. E quando vai na parte dos astros, o que a gente vê é muito pouco do que realmente existe, da grandiosidade que é os astros, as estrelas do universo. A gente não faz ideia. A gente vê uma coisinha no céu. Você olha aí para o céu hoje está até limpinho, está bonito, né? Umas partes, tem umas partes nubladas, mas a gente não consegue ver tudo. Imagina o terceiro céu. Pois bem, Zofar chega e fala isso com Jó, joga na cara. Rapaz, Deus é tão mau quanto o céu. O que você pode fazer? Você consegue alcançar essa dimensão do que é Deus? Não. Ele vai dizer, é mais profundo do que o inferno. O que tu pode saber? Pois bem, nós habitamos na Terra e sabemos que existe algo no interior da Terra que é um lugar destinado para aqueles que rejeitaram a Deus, morreram e rejeitaram a Deus. É um lugar lá, mas é um lugar muito profundo que nenhum homem conseguiu alcançar. Nenhuma tecnologia humana já conseguiu chegar lá. Isso hoje, imagina naquele tempo. Então, bom, ele é muito profundo. Você consegue alcançar? A sua medida é mais comprida do que a terra, mais larga do que o mar. Você consegue compreender? Eu falei com vocês, eu fiz um passeio certa feita, um cruzeiro, onde você não via mais a costa terrestre, você não via mais terra. Tudo que você vê é água. Gente, vocês não têm noção de como você se sente uma pontinha, uma fagulhazinha, um grãozinho de areia naquela imensidão de água. Você não imagina como você se sente pequeno, como aquilo parece absurdamente grande. Você não tem noção. Ou melhor, talvez você já tenha visto também, passado por a experiência de você só ver água em seu redor. A imensidão disso, isso você está vendo de superfície.
E a profundidade disso? A gente não tem noção. Pois bem, o que Zofá está querendo dizer é que esse Deus é extremamente grande. A sua mente, o seu potencial é absurdamente incompreensível para o homem. Incompreensível. Se ele corta, fecha ou ajunta, quem poderá impedir? Quando ele fala de cortar, de fechar, de ajuntar, em outra versão, como é que está escrito isso aqui? Cadê você? Cadê você? Veja. Verso 10. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Então, as passagens ficam bem diferentes, né? Da Almeida para King James está bem diferente. Mas o que significa isso aqui? É como se Deus tivesse formando um tribunal e trazendo alguém a juízo, prendendo alguém. Normalmente, quando você prende alguém, é para que aquela pessoa possa depor, né? Para que ela não fuja e ela venha é, dar justificativas, razões, enfim, né? Contar como foi o fato, testemunhar. Então, se ele quer é, fazer um juízo, criar um tribunal, te prender numa situação como essa, né? Ouvir suas argumentações, ou na verdade, te arguir, né? Ele quer saber das suas razões. Se Deus quer fazer isso e julgá-lo, o que você pode fazer? Se Deus quiser te levar ao tribunal e te condenar, o que você pode fazer? Então, mais uma vez, o ponto de vista de que Jó estava em iniquidade, em pecado. E se você está em pecado, você tenha certeza que estará condenado. E se você sabe que você está condenado, o que você pode fazer? Então é melhor você se resignar, reconhecer que você errou e tomar uma outra atitude, em vez de ficar aí com suas mentiras, se justificando para Deus como se você fosse um bom rapaz. Ok? Ponto de vista, guarda isso. É o ponto de vista do Zofar. Porque ele conhece os homens vãos, os homens vaidosos. Ele também vê a maldade. Ele não considerará, então, isso? Então, por mais que você esteja falando que você é bom, falando que você é legal, falando que você é perfeitinho, Deus não olha para dentro de você, ele não conhece o seu interior, ele não sabe o que está dentro do seu vazio. Deus não sabe de verdade o que permeia a sua alma, seus pensamentos. E sabendo ele o que há dentro de você, você acha que isso vai passar batido? Ele vai relevar? Ele não vai considerar que você é um cara culpado? Que você é um homem culpado? Ok? Então, essa é a argumentação aí de Zofar. Porque ele conhece os homens vãos, ele também vê a maldade, ele sabe o que está dentro, sabe os pensamentos. Ele não considerará isso, então? Pois, homem vão seria sábio, embora o homem nasça como um potro de jumento selvagem. Na sua versão, pode estar aí um pouquinho diferente, vamos ver aqui em outra versão, mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Parece confuso. O que significa isso aqui?
Bom, Zofar agora, ele já explicou que Jó é um cara que está se comportando de uma forma estúpida no seu muito falar, ignorante, tolo, e que, de verdade, ele não tem como argumentar com Deus porque ele não conhece a Deus, como Deus o conhece, porque Deus sonda o seu interior e Deus sabe o que se passa nele. Deus viu a iniquidade dele, Deus viu a iniquidade de Jó. Então, assim sendo, o que que se espera desse homem que é culpado e está condenado? Que ele olhe para dentro de si, deixe de ser como o filho de um jumento, que ele deixe de ser rebelde, indomável, selvagem, grotesco, estúpido. Pode acrescentar aí os adjetivos que você achar pertinente, mas sempre apontando para alguém que se coloca contra Deus. Alguém que se coloca contra Deus. Rebelde, né? Então, ainda que você seja como o filhote de um jumento, pode existir sabedoria dentro de você. Você pode mudar a sua mente e você pode sim desenvolver sabedoria. Você pode adquirir sabedoria que vem do próprio Deus. Agora ele vai dar meio que uma receita de bolo, né? Como é que ele vai desenvolver isso? E ele vai dizer: se tu preparas o teu coração e estendes as tuas mãos na direção dele, se a iniquidade estiver na tua mão, lançá-la para longe de ti, e não deixes a maldade habitar em seus tabernáculos. Então, se prepare para se aproximar diante de Deus. Pegue o seu coração e o limpe, a iniquidade que tem nas suas mãos, as suas práticas pecaminosas, abandone, lance para fora de ti. Não permita que dentro da sua habitação, da sua morada, da sua casa, exista algo que te condene. Não permita que haja idolatria, não permita que haja a, a prostituição, o adultério, a mentira, não permita que haja a maquinação do mal, a inveja, o ódio, não permita que dentro do seu lar existam essas coisas. Então, abandone a iniquidade, abandone o pecado. Está dando a receita de bolo. Como é que esse homem vai se tornar sábio? Porque até aqui você está parecendo o filho de um jumento. Você está parecendo o filhote de um asno. Tem como você sair dessa estupidez e se tornar um homem sábio, né? Ainda que dentro de você o que exista é vazio, tolices, nada de realmente importante ou relevante. Assim sendo, né, verso 15, porque então levantarás a tua face sem mácula. Abandonou o pecado, pronto. Agora você vai levantar a sua face, vai olhar para Deus, e não vai ter nada em você que manche a sua reputação, nada que manche a sua conduta, né? Sim, tu estarás firme e não temerás. Se você faz aquilo que é reto, acorda aí, hein? Presta atenção. Se você faz aquilo que é reto, não tem por que você temer nem homens, nem diabo e nem o próprio Deus. Porque, de verdade, Deus não condena o justo. Então, meu amigo, se você vai ter o favor de Deus, você vai estar sendo abençoado, você vai estar sendo protegido, você vai ser restaurado, toda a sua vida vai mudar. Receitinha de bolo de Zofar. Então levantarás a tua face sem mácula, sim, tu estarás firme, não temerás, porque te esquecerás da tua miséria
e lembrar-te-ás dela como as águas que passam. E como são as águas que passam? Passam, não volta mais. Então, tudo aquilo que eu sofri não vai acontecer de novo. Eu não vou ficar sofrendo, não vou ficar pagando pelos erros que cometi. Por quê? Porque agora eu me limpei. Agora eu estou buscando a face de Deus, eu estou me preparando para entrar na presença de Deus. Estou me limpando, eu estou me santificando para entrar diante daquele que é santidade. Porque te esquecerás da tua miséria e lembrar-te-ás dela como as águas que passam. E a tua era, ou a tua existência, ou a tua vida, mas nesse sentido mais profundo de existência, não simplesmente um ser humano andando pela terra, mas a sua alma como produto da vontade de Deus, a criação de Deus, que existe para ser eterna, que existe para servir a Deus, para adorar a Deus. Uma existência com propósito, certo? Então, e a tua era, a tua existência, a tua vida será mais clara do que o meio-dia. Tu resplandecerás, serás como amanhã. Então, não vai haver trevas, não haverá nada que macule a sua, a sua reputação. Você será alguém que tem resplendor, brilho, as pessoas verão isso em você. E não tão somente as pessoas, mas o próprio Deus vai ver isso em você. Isso vai atrair o olhar de Deus. Aquilo que brilha não atrai o nosso olhar? Então, se eu estou me limpando, me santificando, as trevas estão saindo. Aquilo que era como noite, aquilo que era como algo que impedia de eu aparecer, aquilo vai ser lançado fora e eu vou brilhar, porque a minha existência nasceu para isso. Eu fui feita um pouquinho menor do que Deus, um pouquinho menor do que Deus, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, eu nasci para ser como Deus. Por favor, compreenda. Não para ter o domínio de Deus, mas como Deus, eu nasci para ser útil, com propósito, e eu tenho de brilhar, certo? Eu falava até há pouco com um evangelista, justamente a respeito disso. Almeje coisas maiores. Isso não é para a sua vaidade, é justamente para que você possa fazer coisas maiores. E vamos fazer uma comparação, por exemplo, nós aqui, meras mortais, meras evangelistas. Não, vou falar assim, membro da igreja, membro da igreja. Quem você acha que tem uma relevância maior na obra de Deus? O membro ou o bispo Macedo? Tem dificuldade dessa resposta? Mas vamos lá. Quem você acha que tem uma relevância maior? O membro ou o evangelista? O evangelista já tem uma relevância maior na obra de Deus. Não estou falando da pessoa aos olhos de Deus, somos todos iguais. Mas, dentro da obra de Deus, ganhador de almas, formador de discípulos, aí você sai da condição de evangelista e chega a uma condição de obreiro. Quem você acha que é mais relevante? O membro, o evangelista ou o obreiro? Um obreiro atuante, está lá brigando por almas, vai no inferno para tirar as almas do inferno. Quem você acha que é mais relevante? O membro
o evangelista, o obreiro ou o pastor. E por aí vai. Então, almejarmos coisas maiores, responsabilidades maiores, não é uma questão de vaidade, é uma questão de você brilhar para Deus, brilhar para o mundo, brilhar para as pessoas, aquilo que na verdade você nasceu para ser, um ganhador de alma, um formador de discípulos, alguém que realmente faz a diferença para que o reino de Deus esteja cheio de filhos de Deus. E mais do que você querer ver um reino cheio de almas para Deus, é o fato de você ser grata pelo que Deus fez na sua vida. Ele te salvou. Por uma questão de gratidão, você tem a obrigação de se multiplicar. Obrigação. Então, a gente tem que almejar coisas maiores, tá certo? Não é por vaidade, é por gratidão, é por propósito. Tenha isso em mente, certo? Enfim, a gente vai seguir. Tu resplandecerás, serás como amanhã, e tu estarás seguro, porque há esperança. Sim, olharás ao redor de ti e terás teu descanso em segurança. Quando você entra no processo de santificação, você entra num ambiente de proteção divina. Isso é muito bacana. O que o Zofá está falando é besteira? De forma alguma, pessoal. Valia para Jó naquele momento, valia para Zofá e seus amigos, valia para qualquer ser humano naquela época e vale para nós ainda hoje. Se estamos dentro, no centro da vontade de Deus, estamos no lugar mais seguro do universo, em qualquer que seja o tempo. E ele vai falar isso aqui. Estarás seguro, porque há esperança. Sim, olharás ao redor, de ti terás teu descanso em segurança. Também deitar-te-ás, e ninguém te causará medo. Nada poderá te afligir. Terror noturno. Não, se eu botar a cabeça no travesseiro, você vai dormir. Não vai ficar com medo, vai aparecer alguma situação, alguma coisa no seu quarto. Não, você vai dormir, vai descansar, né? Ah, sim, muitos farão pedidos a ti. Que pedido você acha que as pessoas vão pedir para você quando você tiver sob a bênção de Deus? Conselhos, acho que é o principal, conselhos. Podem te pedir ajuda material, mas eu penso que o principal é direção. As pessoas vão te procurar. Poxa, como é que você tem essa paz aí? Você está dizendo que deita e dorme. Eu não vejo você andando doente. Eu não vejo você com problema no casamento. Ó, você está solteiro, mas você está de boa. Eu vejo você feliz. Tem um brilho no seu olhar. Me explica como é que você tem essa paz. As pessoas vão te procurar para pedir direção. Muitos farão pedidos a ti, mas os olhos dos perversos falharão e eles não escaparão. Então, Jó, se você continuar sendo perverso, você não vai escapar. E a sua esperança será como o render do espírito. Sua esperança vai ser como a morte. Então, quando Zofar traz essa fala para com Jó, percebe que ele está sendo bem, bem firme, bem incisivo, ele está sendo bem grosso, bem grosso, sem mimimi, né? Num português atualizado, o cara está indo sem mimimi para cima de Jó com tudo. Se você buscar a face de Deus, se converter, abandonar o pecado, Deus vai restaurar tudo, meu amigo. Você vai estar protegido, seguro, as pessoas vão voltar a te procurar,
para falar contigo, pedir conselho, vai te pedir emprego, vai te pedir uma direção, entendeu? Enfim, você vai ser uma referência. E essa referência vai ser para a sua própria glória, você ser essa referência. Vai ser para a sua própria glória? É óbvio que não. Você vai estar glorificando a Deus, engrandecendo a Deus. Entendeu? Então, as palavras de Zofar não são tolas. O ponto de vista dele que é equivocado. Ok? O ponto de vista é equivocado. Por quê? Porque ele não sabe, assim como Jó, que essa disputa é entre Deus e o diabo. Sempre vamos trazer isso à nossa lembrança para que a gente não venha fazer um juízo equivocado a respeito dos amigos de Jó, do próprio Jó, esposa de Jó, e enfim. Ok? Então, pessoal, então, o que nós temos para hoje, capítulo curtinho, dá para a gente trocar uma ideia aqui brevemente, temos tempo ainda aí para isso, e gostaria de ouvir vocês, quem começa, fale aí. Ninguém começa por livre e espontânea vontade, né? Então vamos lá, dona Ana, o que que a senhora acha aí, dona Ana? O que que ficou aí para a senhora? Eu, de primeira, Senhora, a senhora agora é uma teóloga no nosso meio. Precisamos ouvir a senhora mais. nada, dona Lília. Para mim, ficou o seguinte: se buscar a Deus, né? Se converter, Deus restaura tudo na vida da pessoa. Limpar o coração, tirar preocupação, esvaziar mesmo, deixar tudo para trás. É difícil, mas não é impossível, porque com Deus a gente vence tudo. Então, Deus faz tudo novo. É só perseverar, é crer, confiar e não olhar para a situação. Manter os olhos fixos somente no Senhor Jesus e seguir em frente. Eu, eu vejo assim. É luta. Não é fácil mesmo, mas não é impossível. Depende sim da pessoa querer mesmo mudar e buscar forças em Deus. Muito bem, perfeito. Dona Cida, Eu me procuro aqui, não acho. O que fica para mim, como no versículo, porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado. Eu me veio a mim porque esse jejum que a gente está fazendo, né, é muito poderoso, muito poderoso. Quem fala menos é, cresce mais. Eu estou aprendendo isso. Estou me policiando, né? Aqui o que é passado, né, para a gente, o que ficou para mim, eu peguei muito esse capítulo aqui, é esse jejum que a gente está fazendo. Que tudo isso aqui é palavras para a gente. Jó, né? Ele viveu isso aqui para deixar a gente bem instruído de que Deus é poderoso. Ele vai passando pelas tribulações, né? As pessoas vão querer falar, né? Dar instruções a Jó e não olha para... Porque Jó é o pecador e eles são
Será que eles não têm pecado também? Por que sobreveio essa ira, né, que Jó pensa que é de Deus sobre Jó, né? Os amigos de Jó também pensam que essa ira sobreveio a Jó, porque Jó era pecador. Será que Jó era pecador tanto não quanto eles, né? Porque veio só para Jó? Então, fica para mim esse jejum, eu estou aprendendo muito, muito, muito. Eu estou assim, radiante, porque a gente quer pensar que a gente, por exemplo, é, eu faço certo. A gente, aí eu orando, né? Eu estou bastante conversando com Deus sobre isso. Ele me disse que o jejum é para mim, não é para os outros. Eu não quero mudar os outros, que eu não queira mudar os outros. Eu que tenho é que melhorar, para que as pessoas venham melhorar. Então, o que fica para mim é isso, que quem fala menos é sábio. E aqui, né, as tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem ninguém te, tu sem que ninguém te envergonhe. Então, aqui a gente vê, né, nesse versículo 11 que Deus é poderoso. Ele fala aqui diversas coisas que o homem mas o homem vão, é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como cria. Deus é muito grande. E Deus sempre está disposto, né, a é, os amigos de Jó, eu sei lá, eu fico assim, porque eu sempre tive curiosidade de ler Jó. E a gente vê que o que a gente está vivendo aqui em Jó, a igreja, né, em si, a nossa igreja, está no propósito, falando sempre de tudo que está acontecendo, que acontece, né, na vida de Jó. Sempre a gente está fazendo, pelo menos na sexta-feira, o pastor relata, né, sobre a vida de Jó, o que Jó passou, o que Jó perdeu, o que Jó aconteceu com Jó. E realmente esse estudo daqui é para nos afirmar, é muito importante como é o nome, esse grupo sacrifício. A gente tem que pegar como é o nome, essas leituras e trazer para a gente, porque a gente vai aprendendo cada momento que Jó passa, cada momento que os amigos de Jó falam com ele, é instruindo a gente no nosso dia a dia. Eu fico radiante assim com os estudos, principalmente esse de Jó, que nos ensina muita coisa. É o que fica para mim, viu? E esse jejum tá fantástico. Eu tô assim, radiante, que eu tô melhorando como eu era, viu? Eu fico assim, meu Deus do céu, a gente pensa que a gente é, sei lá, é bam, 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 né? Porque tá na igreja, sabe, como é o nome? A palavra, mas a gente erra muito, muito, muito. Então a gente tem que vigiar, né? Para que a gente venha crescer mais. Eu estou assim, radiante. É o que fica para mim. Isso aqui, falar menos e ouvir mais e tentar entender o que Deus quer para a gente. Perfeito, Nancy. Perfeito. Isso aí que a Cida falou é justamente o que o Zofar acabou de falar também, né? A gente, de verdade, olha para dentro da gente com sinceridade. A gente passa pano para a gente. A gente passa a mão na cabeça da gente. A gente não vê realmente o nosso interior como ele realmente é. Nenhum de nós. Né? Até porque tem coisas que nós não compreendemos. Tem coisas que a gente não consegue compreender, a gente não consegue visualizar. Mas aos poucos o Espírito Santo vai nos revelando.
dependendo da sua entrega, dependendo da sua busca, né? Pode ser aos poucos, pode ser mais rápido, mas vai variar de pessoa para pessoa. O importante é que a gente não desista dessa busca de sermos aperfeiçoados. Santificados é uma palavra mais adequada. E se há essa busca, Deus vai mostrar para a gente. Por quê? Porque ninguém melhor do que ele para conhecer o que está dentro da gente. E ele vai apontando, né? Ah, isso aqui está errado, isso aqui está errado, tira isso aqui, acrescenta isso aqui. Porque foi como Dona Cida falou, pô, só o fato da gente estar na igreja, a gente acha que a gente é muita coisa. E, de verdade, quando a gente vai ver uma coisa e outra, a gente, não é tudo isso que a gente pensa, né? A gente passa muito pano pra gente mesmo. Ah, diga aí, Viviane. Boa noite. Boa. Oi, meninas. É, eu pensei quase a mesma coisa aí que Dona Cida, né? Eu acho também que Jó já deveria fazer esse jejum aí de Zacarias, viu? Que ele fala muito o porquê, né? E aqui fala assim: acaso tem razão, tagarela? Quer dizer, não tem razão nenhuma, gente. Esse jejum de Zacarias faz a gente meditar muito nas palavras, né? O que a gente fala, porque a palavra ela tem poder, né? Hoje eu fiquei assim pensando, poxa, tudo que eu tenho hoje eu profetizei, o que eu queria eu falei e aconteceu. Então você tem que tomar muito cuidado o que você fala no seu dia a dia, até nos momentos difíceis, né? Você ficar observando as suas palavras, né? Até meditações que eu assisto, que vejo do Bispo Macedo, de Dona Cristiane, que até nos momentos que a gente está assim disperso, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente fala palavras vãs, palavras que a gente nem deveria falar, a gente fala. Então tem que tomar muito cuidado. E esses amigos de Jó também, eu só vejo isso, que eles apontam o dedo, ficam apontando acusando o Jó, né? Como eu falei da última vez que não sei se é no final, mais ou menos isso, que Deus vai ouvir mais a oração de Jó do que a deles aí, né? Que pede, né? Então é isso. O que ficou para mim foi isso. É, da palavra também, né? Tomar muito cuidado com a palavra, para a gente ficar observando, né? Observando sempre, vigiar. Vigiar o que a gente fala, que a palavra ela tem poder, ela não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia. E a da gente, muito menos que a gente vai prestar conta, né, do que a gente fala, né? A gente vai prestar conta, então tomar muito cuidado. Com certeza, prestar conta de tudo. Isis, Olha, eu tava. Abaixa, filha, abaixa de ligar. Eu tava morrendo de sono, mas eu tô aqui. Eu, eu uso o metrô para refletir sobre o livro de Jó, sobre as nossas meditações. E eu passei a semana meditando sobre Zohar. Eu gosto de sempre ver esses amigos dele com bons olhos. Mas Deus falou uma coisa comigo, que tem certos momentos que o outro não precisa que você diga, tá vendo aí? Eu te avisei. Mas eu não lhe disse que você não tinha que fazer isso. Não é o momento da crítica. É o momento de você dar o colo. Tá ferido? É o momento de você colocar o remédio na ferida. Em um segundo momento, você diga, não faça mais isso. E nem criança, não faça mais isso, senão você vai ter as mesmas consequências. Mas eu percebo que Zohar, ele realmente se chateou. Se chateou porque ele conhece a Deus. Ele sabe quem é Deus. E que Jó não que não seja digno, mas que nós não somos dignos de questionar a Deus. Nós não temos esse direito enquanto criaturas.
enquanto os filhos de Deus, assim como nós não temos o direito de questionar nossos pais. Ah, mas eu não tem um povo que faz assim, ah, mas eu não pedi para nascer. Não tem essa opção. Se Deus lhe deu o fôlego de vida, você vai fazer o melhor com ele. E a gente vê Jó no mesmo lugar, prostrado, no lugar do vitimismo, no lugar de se achando perfeitinho, que ele não teria merecimento de passar por essa situação por merecimento, porque ele era uma pessoa que ele não merecia essa situação que ele está passando e ele não se volta para Deus. Ele não, em nenhum momento ele se quebranta, e é isso que o amigo se chateou. Diz, meu filho, pare de reclamar. O que você está passando aí não é nem a metade do que você merece. Você merecia coisa pior. Não porque ele tenha pecados, mas pela arrogância dele. Vamos ser. Ele, apesar de toda essa situação, ele não se volta, ele não clama. Porque eu, no primeiro aperto, nega, eu já clamo pro Senhor, não aguento, não. Me socorre, porque eu sozinha não posso. E a gente não vê em nenhum momento. E acredito que os amigos, porque se você é crente, eu acredito que seus amigos também sejam. Chega um momento que ele realmente se chateou. Ele diz, meu filho, acorda, né? Acorda. Tanto que no final ele disse, volta para Deus, clama, pede perdão, mesmo que você ache que você não tenha pecados, mas peça perdão. Aí vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Tá certo. Milene, se você tiver alguma coisa a acrescentar, Milene, é contigo. Se não, aí você faz a oração final. Eu só queria dizer que Rapaz, a gente está ouvindo você muito longe. é Talvez que meu fone tá ruim. agora tá Melhorou? bom. O que ficou muito para mim nessa passagem foi que quando a gente recebe, como foi nesse capítulo, o amigo Zofar, quando diz palavras duras para Jó, a reação de Jó. E é o que acontece com a gente. Quando recebemos palavras duras, que a gente interpreta como injusta, mostra o que está dentro da gente. É a nossa reação. Então, se uma reação é de justificativa, é de muito falar, de muito, a gente acaba falhando, porque a gente está se justificando. E o silêncio, a gente deixar que Deus responda por nós, ou a gente mesmo pegar aquelas palavras e refletir, né? Se alguma coisa se encaixa ou não, apesar de ser duras. Às vezes eu recentemente ouvi palavras duras e tive uma reação, e depois fui refletir sobre minha reação, e na realidade algumas palavras, apesar de serem duras, tinham um contexto, tinham um fundamento. A minha reação mostrou só o que estava dentro de mim. E concordo com todos que falaram aqui, o jejum de Zacarias está sendo perfeito, porque a gente às vezes pode não, eu não me olhava, não me enxergava como murmuradora, com muitas reclamações, via muito nos outros, mas não via em mim. No primeiro dia que eu não pude reclamar, como aquilo mexeu comigo. Aí que eu percebi. E ainda percebi uma outra coisa que eu achei ainda pior, sou uma murmuradora interior. Eu fico murmurando dentro de comigo mesmo, dentro de mim. Eu comecei a lutar com os pensamentos de murmuração. Aí eu não sabia isso de mim. Descobri isso no jejum. Então, muitas vezes eu não externava a reclamação, mas ficava dentro de mim reclamando comigo mesma e fazendo um diálogo nocivo, né? E hoje, nossa, eu me sinto tão leve, me sinto tão bem, e já passei por um momento hoje de palavras, não duras, mas uma palavra assim que foi contrária ao que eu pensava, mas tive uma reação assim tão, nem, tipo, tá bom, a pessoa vai ver que tem nada a ver, não foi isso não, mas deixa lá, não vou nem justificar nada não, tá tranquilo que minha intenção não foi essa não, mas deixa lá, não me abalou, porque nem fiquei remoendo reclamações dentro de mim mesma, eu já passei a bola e fui adiante. E agora, durante a meditação, me lembrei disso que aconteceu. Um dia eu falei, poxa, meu Deus, que bom que eu não tive a reação de Jó de ficar blá, 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 blá. Mas no meu interior também não ficou blá, 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 não. Ficou tranquilo, em paz. E isso é isso. Quando a gente está nossa paz interior, em paz com a gente mesmo, em paz com o nosso Deus, em paz, buscando, né, manter a nossa paz, a gente tem outras reações. Mesmo que o mundo ao redor, mesmo que venham palavras duras e injustas, mas a gente se mantém com a outra reação. E para mim está sendo muito benéfico, graças a Deus.
Vamos orar. Eu tô aprendendo a ser mais mansa, não tenho dúvida. Meu Deus, como tá também. Eu também achava que eu era super tranquila. Aí até perceber que eu não podia falar algumas coisas quando eu queria falar. E agora eu tô me segurando. Nossa, tá sendo ótimo. Tô ficando mais ainda, graças a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, não podemos começar, eu não posso começar essa oração sem agradecer, meu Pai, como o Senhor é zeloso pelo seu povo, como o Senhor é zeloso pela nossa salvação, como o Senhor não quer que a gente se perca, meu Pai, em nenhum detalhe, em nada. E o como a gente pode ser melhor, meu Pai, quando a gente reconhece as nossas fraquezas, quando a gente nem quer mais se justificar, não vem nem mais a vontade de se justificar em nada. A gente entrega nas suas mãos e ainda pede que o Senhor nos ensine alguma coisa em cima daquilo que a gente está vivendo. Oh, meu Pai, eu te agradeço imensamente por isso. Eu agradeço pela tua misericórdia, por estar conosco, por não desistir de nós, meu Pai. Somos pecadores, sabemos que somos teus filhos, que somos morada do teu Espírito, mas ainda assim, meu Pai, somos pecadores. Ainda assim estamos nesse mundo, ainda assim estamos nessa carne, ainda assim somos falhos, mas nós não nos rendemos, meu Pai, a essa falha. Não nos rendemos à fraqueza, porque sabemos que o seu poder, meu Pai, se aperfeiçoa nessa fraqueza que nós somos. O Senhor escolheu habitar em nós, que somos um vaso de barro frágil, com inclinações vergonhosas, meu Pai, mas ainda assim o Senhor consegue extrair o melhor da gente, meu Deus, a ponto de conseguir de nossas atitudes, de nossas novas reações, de nossas novas condutas, meu Deus, a gente conseguir melhorar a convivência com os mais próximos da gente, a conseguir ter reações em momentos de adversidade que são reflexos do Senhor, meu Pai, que mostram o Senhor e não a nós mesmos. Oh, meu Pai, eu te suplico que o Senhor continue diminuindo a nós, a cada uma de nós. Pai, que a gente diminua assim. Diminuir é bom, meu Pai. Diminuir diante do Senhor é maravilhoso. Porque quando nós estamos diminuindo, meu Pai, o Senhor cresce, o Senhor aparece. As suas características exaltam em nós, meu Pai. E aí sim é que a gente está refletindo o Senhor. Aí sim é que nós somos suas filhas. Porque nós não somos no falar. Não apenas no falar, meu Pai, mas principalmente no agir, principalmente na nossa conduta, nas nossas reações. Pai, então continua nos aperfeiçoando, continua trabalhando o teu Espírito em nós para que a gente seja, meu Pai, e viva os propósitos do Senhor e que a gente seja, meu Pai, o que o Senhor quer que a gente seja no meio que a gente estiver, seja no trabalho, seja em casa, seja no casamento, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida, a gente venha refletir a tua imagem, Senhor. Eu agradeço imensamente pela meditação, meu Pai, por esse propósito que tem nos fortalecido, que tem nos amadurecido. Agradeço pela vida, meu Pai, dos teus servos, que se dedicam, meu Pai, a buscar meios para fortalecer o teu povo, a cumprir a inspiração e a direção que o Senhor dá, e que a gente venha sempre, meu Pai, estar com esse coração e essa mente disposto a aprender, reconhecendo, meu Pai, que nunca sabemos demais, que nunca somos suficientes ou que estamos em um nível elevado. Diante do Senhor, meu Pai, sempre temos muito a crescer, a melhorar, que o Senhor sempre seja a nossa inspiração, a nossa força, a nossa direção, meu Pai, que possamos juntos, meu Pai, unidos ao Senhor, meu Pai, sendo a sua morada, conseguir mais almas para Ti, meu Pai, conseguir mais pessoas que estão sedentas, meu Pai, não sabem nem de quê, que muitas vezes quando a gente fala, elas nem reconhecem, acha que é mais uma conversa de igreja, mas a gente está levando a igreja, não, meu Pai, a gente está levando o seu nome, a sua palavra de salvação. Então, meu Pai, nos capacita mais ainda, Senhor. E o que não for da palavra, meu Pai, o que não for com o nosso falar, com o seu falar através de nós, que seja com nossa conduta, mostrando o Senhor para cada um deles. Eu peço. Guarda nossa casa, nossa família, cada uma de nós nessa noite, que a gente acorde, meu Pai, renovada para mais um dia, para mais um dia te servindo, meu Pai, para mais um dia melhorando, para mais um dia, meu Pai, deixando de murmurar, de reclamar, mas sempre te dando glórias ao invés de reclamação. Eu te agradeço pela vida de cada uma, meu Pai, de nossas famílias, e entrego tudo nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. E a gente vai se reencontrar de novo. Próxima meditação. Tá certo? Deus abençoe. Até a próxima.